Bom dia, né, primeiramente. Mais uma vez, queremos muito agradecer à professora por essa oportunidade única. Te amamos, professora! Então, a gente vai fazer a apresentação, eu e a Mirelle, né, nós conversamos no dia da visita com duas pacientes né, que passam o dia lá na casa de Eurípides. Então, a gente vai apresentar o relato, né, de caso clínico da segunda paciente. O nome da paciente é Lúcia, é o nome fictício, tá? Esse não é o nome dela. Ela tem 17 anos de idade. Ela vai cursar o terceiro ano, né, do ensino médio esse ano. De acordo com ela, estava cursando, me parece, vai voltar agora para a escola. A religião evangélica. E o procedimento que a gente utilizou, né, o instrumento foi uma entrevista semi-estruturada, baseada no inventário INPI. Pode passar, Mi, por favor. Bom, nós fizemos um breve histórico da paciente, né? A paciente, ela iniciou, né, a fala dela, relatando que ela mora atualmente com uma tia aqui em Goiânia, que também é paciente da casa de Eurípides, e que essa tia possui diagnóstico de depressão. Ela trabalha com a sua tia na mercearia e com sua prima e avó. Os pais da paciente são separados e ela morou com o pai durante 1 ano. Mas, segundo ela, o pai não a quis, além de ter tido dificuldade de convivência com a madrasta. Ela tem 2 irmãos, um de 13 anos e o outro de 19, e diz que o relacionamento com o irmão mais novo é normal e tem atritos com o irmão mais velho, mas atritos, assim, de irmãos mesmo, dentro da normalidade, digamos assim. Segundo ela, quando criança, ela não conversava muito, era uma criança muito quieta, muito calada, não fazia as tarefas de casa, e que, por orientação da escola, sua mãe a levou ao psicólogo umas 2 ou 3 vezes, quando ela tinha mais ou menos 9 anos de idade. Nas palavras da paciente, o seu irmão mais novo é especial. Ela não especificou o problema que ele tem. E que ele tinha também um grave problema no pulmão. Dessa forma, sua mãe dava muito mais atenção a este filho, né, a esse irmão mais novo dela. Além disso, ela relatou que quando seus pais eram casados, o pai batia muito na mãe e muito no irmão mais velho, além de sufocá-lo, tampando a respiração, e isso a deixava muito triste. Nós perguntamos se ela sofria algum tipo de agressão por parte do pai, se ela apanhava, e ela relatou que não. Era mais com o irmão mais velho. Aí nós perguntamos, e o irmão mais novo, né? Ela falou que também não, porque senão ele não aguentaria. A paciente informou que quando ela tinha menos de 9 anos de idade, uma vez a mãe dela pediu para um amigo da mãe olhar ela em casa e ela estava na presença de outras 4 amiguinhas. Esse amigo da mãe a colocou, né, no colo de um lado e outra amiguinha dela de outro lado da perna. E começou a beijá-la na boca. Ela levantou, saiu rindo e depois ficou sabendo que esse amigo estuprou essa amiguinha dela. Não só ele, mas o tio dele também. E um tempo depois, ela ficou sabendo que esse agressor, ele sofreu um acidente e segundo relatos dela, os restos mortais ficaram bem evidentes. Parece que caiu um caminhão, foi um negócio assim em cima dele, então ele ficou todo destroçado. Ela relatou dessa forma. Ela ainda, né, relata que os pais se separaram, mas ela e os irmãos não ficaram sabendo na época dessa separação. E assim, eles acharam que a sua mãe estava traindo seu pai com um vizinho. E aí, nesse momento que eles ficaram sabendo disso e desconfiaram, o irmão chorou muito. Mas como ela não conseguia falar, expressar o que ela estava sentindo, ela guardou, né, todos esses sentimentos. Após a separação dos pais, a paciente relatou que ela e sua mãe e seus irmãos mudaram por diversas vezes de casa.
A paciente Lúcia foi encaminhada à casa de Eurípides após ter ficado internada por 4 dias no pronto-socorro psiquiátrico Vassili Schuch, devido a uma tentativa de suicídio. Ela tomou a medicação da sua mãe, que teve depressão pós-parto, e após essa depressão, a mãe dela continuou sempre depressiva. Ela relatou para a gente que a depressão da mãe dela, na verdade, começou na gravidez dela. Então, ela tomou essas medicações, ela não soube falar para a gente que medicação que era, a quantidade, mas um fato que chamou a atenção foi que nessa tentativa dela se matar, de acordo com ela, fez o efeito contrário. Ela ficou muito exaltada, ela perdeu a consciência, e quando ela acordou, assim, que ela voltou a si, ela já estava internada no Vassili Schuch. Ela informa que está tomando medicação na casa de Eurípides, mas não sabe o nome, e que o médico dessa instituição diz que o diagnóstico dela é transtorno bipolar. A paciente relata também que teve mais outras 2 tentativas de suicídio. Persília, só te interrompendo um pouquinho, parece que a Ana Lúcia caiu. Eu não estou vendo nada. Ela parece que está voltando. Ah, tá. Então vamos esperar um pouquinho. Me avisem aí, porque eu não estou vendo nada. Se ela... Tá bom, a hora que ela voltar eu te aviso. Ela só pediu para esperar um pouquinho, que o computador dela está caindo. Persília, vou aproveitar e fazer um... Ela não falou qual medicação é essa da mãe dela que ela tomou, não, né? Não falou, Amanda, pra gente qual medicação. Eu até perguntei se ela tinha tomado, era uma medicação voltando só um minutinho, tá, Persília? Mais de uma. Deixa eu ajeitar o carregador, peraí. Que tá dando mau contato no fio que liga a energia no meu computador. Deixa eu só ajeitar aqui para ver se ele não para de desligar. Tá bom. Então, ela não falou, Amanda. O fato é que a mãe tem depressão e toma uma medicação, né? Antidepressivo. Né? Mas ela não falou, assim, qual a medicação, né, Persília? Não, ela não falou. Pode ir falando, Persília. Eu vou ajeitar no fio aqui. Professora, você quer que repete o que eu falei? Porque eu não sei. Eu vou repetir. Você parou. Onde que você ouviu? Falou da parte do Vassili Schuch todinha. Uhum. E que ela tomou medicação da mãe que teve depressão pós-parto. Aí caiu minha energia. Ah, tá. Então, ela falou que a mãe iniciou, na verdade, esse processo depressivo durante a gravidez dela. Né? Então, essa mãe, desde então, tem um processo depressivo e que ela faz uso de medicação. No dia que ela tomou esses medicamentos da mãe, nessa tentativa de se matar, ela disse que a medicação fez um efeito contrário. Deixou ela mais, assim, exaltada, ela disse que, assim, ficou muito agitada, fez um efeito completamente oposto do que ela pretendia. Então, quando ela voltou a si, né, retomou a consciência, ela já estava internada no Vassili Schuch. Ela nos informou que está tomando medicação na casa de Eurípides, mas não sabe o nome, e que o médico da instituição diz que o diagnóstico dela é transtorno bipolar. A paciente ainda relatou que teve mais 2 outras tentativas de suicídio. A primeira tentativa foi aos 15 anos de idade, quando ela namorou um rapaz. Gente, está muito rápido? Não está rápido, não. Está num ritmo bom. Quando ela namorou um rapaz que tirou a sua virgindade. E que, após, né, o ato sexual, o rapaz falou que só queria isso dela. E aí, então, ela ficou, assim, acho que muito frustrada e tentou se enforcar. A outra tentativa, né, de se enforcar, de se matar, foi quando ela foi passar uns dias com seu pai e a madrasta não quis que ela ficasse lá. Então, ela brigou com o pai e tentou se enforcar novamente. Agora, a Mi vai dar continuidade. Aí chamou atenção na fala dela, né, que ela falou para a gente que ela não tem motivos para viver, né, e que tentou fazer essa escolha, né, de tirar a sua própria vida, mas não a deixaram.
Aí a gente aproveitou esse momento que ela estava falando isso e a gente perguntou, do que você gosta, né? Aí ela falou que gosta de futebol, de gatos, de sair com os amigos, ela bebe socialmente e ela fala que ela não quis usar drogas, mas que já fumou. A paciente disse ainda que na semana seguinte ela ia iniciar os estudos, né, na escola Allan Kardec, né, ao lado da casa de Euripides. Ela estava, pareceu que ela estava animada com essa possibilidade, né, de voltar a estudar. E a paciente relatou que ela não mora com a sua mãe, e ela falou desse jeito que está escrito aí. Minha mãe não dá conta de cuidar dos problemas dela, como vai cuidar de mim? Né? E ela mora com a tia, e no relato, quando a Persília estava falando, a gente deixou em negrito algumas coisas que nos chamaram a atenção. Né? Então, a tia tem depressão e a mãe tem depressão também, né? E no momento que a gente estava conversando com ela, ela estava orientada, né, alo e autopsicamente, ou seja, ela sabia onde ela estava, ela sabia o dia, estava com boa higiene e boa comunicação verbal. Mas chamou a nossa atenção, que quando ela estava respondendo a entrevista, ela parecia desconfiada, ela ficava olhando para trás algumas vezes, quando respondia algumas coisas, né? E em nenhum momento durante a entrevista, ela demonstrou tristeza sobre a escolha de retirar a própria vida. Eu estava até conversando com a Persília, que ela estava conversando com a gente como se estivesse contando que tinha ido no shopping, quando ela foi contar assim, os episódios de tentativa de suicídio, né? Muita naturalidade, né, Mirelle? Foi o que chamou a atenção. Então, assim, ela não tinha um aspecto, assim, é lógico que a gente sabe que isso varia muito, mas de tristeza, de depressão. Depois nós observamos lá, ela conversava com outras pessoas, então ela não estava só num canto, isolada, sozinha. Então, assim, são fatores que foram nos chamando a atenção nessa observação. E nem o fato, assim, nem apática ela estava, né? Porque quando a pessoa, às vezes, conta um negócio desse de uma forma apática, é um sinal, né? Mas ela contava, assim, como contasse um passeio que ela tinha feito, né? E isso chamou até a nossa atenção. E principalmente porque a hipótese diagnóstica que ela falou, a gente não teve acesso ao prontuário, né? Que era o transtorno afetivo bipolar. E a gente ficou muito, assim, questionando essa hipótese devido a alguns fatores que nos chamou a atenção, né? Então, a gente questiona se é um transtorno de personalidade borderline ou se tem alguma comorbidade. A gente colocou esse monte de interrogação porque aquele momento ali específico não foi possível a gente chegar a alguma hipótese mais, assim, firme, né, correta. E aí, então, a gente trouxe aqui os critérios diagnósticos do borderline, e eu queria chamar a atenção para o seguinte, o transtorno afetivo bipolar, ele é caracterizado, assim, bem por cima, como alternância de episódios de depressão e mania ou hipomania, né? E aqui nos critérios diagnósticos do transtorno de personalidade borderline, a gente fez até um negrito aqui, de aquilo que pode se encaixar no caso dessa paciente, né? Esses esforços desesperados para evitar abandono real, né, ou imaginado, um padrão de relacionamento interpessoal instável, né? Ela fala que teve problema com a madrasta, né? Pode ser que ela tenha algum outro problema de relacionamentos interpessoais, perturbação da identidade, né? Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas, que teve 3 tentativas de suicídio, e sentimentos crônicos de vazio, quando ela fala que não vê sentido em continuar vivendo, né? Então, eu quero trazer aqui, professor e colegas, alguns diferenciais nesses 2 transtornos no seguinte, eu li um artigo do Medscape, que ele fala que um sintoma de diferenciação importante no borderline é a presença de automutilação, mas a gente não tem evidências nesse caso, né? Então, a presença de automutilação no borderline é de 51% a 80%, e a automutilação, ele aumenta 10 vezes, né? O risco de automutilação aumenta 10 vezes se tem um histórico de abuso sexual. E na história da Lúcia, a gente vê aí o amigo da mãe. E me chama a atenção, né, acende uma luzinha, se essa amiguinha dela não é ela mesma, né, dela tá contando. Então, assim, a gente ficou com a luzinha ligada nisso. Então,
o risco de automutilação no borderline, e que leva, normalmente é por causa de algum abuso sexual, é muito maior do que no bipolar, né? Então, teve até uma pesquisa, que esse artigo é bem interessante, depois eu vou mandar para vocês, que fez uma revisão sistemática, um estudo com gêmeos, que concluiu que o bipolar e a esquizofrenia são as duas doenças hereditárias mais comuns, né? Então, a bipolaridade ele tem um componente genético maior do que o borderline. E o borderline ele tem uma grande influência ambiental, que normalmente é associada a circunstâncias, por exemplo, como o abuso sexual, né? Então, a história de abuso sexual na infância, olha para vocês verem, 12% são pacientes bipolares, e no borderline aumenta para 42,3%, né? Então, isso aí, o abuso sexual é um fator fundamental para o borderline, né? Para o diagnóstico de borderline. Perfeito. Então, os sintomas do borderline, eles fazem parte da personalidade do indivíduo, diferente do bipolar, que são episódios com sintomas graves, né? Então, no caso, mesmo que nesse recorte muito assim pequeno, a gente não conseguiu visualizar a bipolaridade dela, né? Então, por isso que eu trouxe essas principais diferenças, né? E agora a Persília vai falar sobre a sugestão nossa para intervenção nesse caso. Então, como a Mi falou, a gente tem, assim, poucos dados, né, e foi uma observação num tempo muito curto para a gente chegar a um diagnóstico, e até porque a gente não teve acesso ao prontuário, né. E como a professora solicitou, era para a gente tentar fazer, né, uma sugestão de intervenção baseada em alguma das abordagens que nós vimos. Então, primeiramente, o que a gente recomendaria, né? Primeiro, uma avaliação médica e psicológica para confirmação ou não do diagnóstico, né? Para ver se realmente é aquilo, então precisa de um tempo maior para isso. E aí, com isso, a continuação, né, do tratamento prescrito pelo médico psiquiatra, e junto com a psicoterapia. No momento, ela falou que não tinha conversado com nenhum psicólogo ainda. Então, tanto que é importante, né, essa avaliação psicológica, que não havia sido feita, aparentemente. Dentro disso, nós escolhemos, né, a fazer uma intervenção, uma orientação de intervenção, utilizando a abordagem gestáltica. Dentro da gestalt terapia, a gente vê o sujeito como um todo, né? Ele apresenta os sintomas, as demandas, mas ele não quer dizer que ele seja aquilo, ele está naquele momento, daquela forma, né? Então, ele se apresenta para a gente, dentro da Gestalt, não é que não seja relevante, é muito relevante a questão do diagnóstico, principalmente para facilitar, né, a comunicação entre os profissionais que vão tratar desse caso. Então, para saber que medicação que está usando, por quais motivos, até para a gente saber como traçar um plano, né, mais ou menos, de como conduzir aquele paciente. Além disso, na abordagem gestáltica, deve-se trabalhar inicialmente o quê? A demanda principal. Então, nós focamos na demanda que ela trouxe, não no transtorno dela. Então, a primeira demanda, qual o motivo dela estar ali? Foi a tentativa de suicídio, né? Então, a gente tem que investigar o que representa essa tentativa de suicídio para ela, né? O que ela quer eliminar, né, com essa tentativa de suicídio? Quando o sujeito ele vai para tentar autoexterminar, né, tirar a sua própria vida, ele está querendo, de alguma forma, eliminar alguma coisa, né, destruir alguma coisa. Mas o que esse sujeito quer destruir, né? A gente sabe que é um sofrimento existencial que a pessoa carrega. Então, a gente vai trabalhar nesse aspecto. E dentro da Gestalt, a autodestruição, ela é vista como um bloqueio de contato, e um dos mais sérios que tem, que é denominado de retroflexão. O que significa isso? A retroflexão é quando a pessoa dirige toda a energia que ela tem, seja de raiva, de ódio, de inconformidade, ao invés dela dirigir para o meio ou para outra pessoa, ela dirige para si mesma. Então, ela vai guardando toda aquela energia, e chega um momento que ela explode num ato de violência, e esse ato de violência é o atentado à própria vida. Então, para isso, né, é necessário, primeiramente, né,
estabelecer um vínculo. A gente sabe o tanto que o vínculo entre terapeuta e paciente é importante, né? Então, tem que estabelecer um vínculo de confiança, de presença real, né? A pessoa sentir que você realmente está ali com ela. No caso dos tentantes, né, de suicídio, você tem que demonstrar um acolhimento, uma escuta verdadeira, né? Respeito por aquela dor, né? A gente não pode ir com preconceito, sabe por que ela fez isso? Nem diminuir esse sofrimento da pessoa, e proporcionar reflexões sobre os pensamentos que estão sendo prejudiciais. Então, é dessa forma que a gente vai conduzir, né? Levar ela à reflexão, e a gente vê isso dentro da TCC através do pensamento socrático, né? Uhum. É isso mesmo, né, professora? Eu não falei errado, não. É isso. Então, através desses questionamentos socráticos, né, como que levar a pessoa a esse raciocínio, né? Então, é uma técnica que pode ser utilizada dentro da Gestalt sem nenhum problema. Então, avaliar, né, também o grau do comportamento suicida desse paciente, os sinais, né, que ela apresenta, a presença de plano, igual ela falou, nós perguntamos para ela se ela em algum momento pensou em como que as pessoas, os pais dela, os irmãos dela, iam encarar esse fato, né, dela, se ela tivesse morrido. Ela disse que não, que nunca tinha pensado em ninguém mais, e que isso não, aparentava não importar para ela. Então, a falta de esperança, né, os sentimentos de fúria, raiva, sentimento de vingança, tudo isso que ela carrega. A participação, né, de atividades de alto risco, se ela está envolvida ou não, aparentemente sem pensar em consequências, o sentimento de estar encurralado, não vislumbrando saída. Dentro da Gestalt, a gente trabalha muito a questão de você ampliar a consciência da pessoa, né, para ela ver a perspectiva de novas possibilidades. Então, trabalhar com ela essa questão de outras possibilidades que não seja retirando a sua própria vida. E o foco da terapia, né, nesse caso, é identificar essas situações e contribuir essas situações ou conflitos, né, que o suicídio está sendo visto como uma solução. Pode passar, amigo, por favor. Então, cabe ao terapeuta, né, nesse momento, facilitar, né, esse paciente encontrar respostas, né, ele não vai dar respostas, ele vai conduzir o paciente a encontrar essas respostas para esses conflitos, para ele buscar, né, um equilíbrio, uma boa forma. A psicoterapia pode ser orientada, né, para que a pessoa possa explorar diferentes opções de lidar com a situação que provoca sofrimento. Então, é a questão da ressignificação, né? Não é que o sofrimento, o problema vai deixar de existir. Ele está presente, mas uma forma dela ver esse problema de uma maneira diferente. Pois aquele que pensa em se matar demonstra intolerância em relação aos conflitos, inabilidade em lidar com a própria ambivalência, querer viver e morrer. A pessoa que pensa no suicídio, né, ela deseja eliminar o sofrimento, parte da existência dela, mas ela confunde com a necessidade de aniquilar seu sofrimento com a auto-aniquilar-se. Então, às vezes, ela tem algo que a faz sofrer muito, pode ser essa questão do abuso sexual, e ela confunde, né, essa questão de querer exterminar essa dor, esse sofrimento, com o extermínio da própria vida. Então, sugere-se, né, que o Gestalt terapeuta, né, no caso desse psicólogo que utiliza essa abordagem, trabalha enfatizando o potencial e os fatores de proteção da pessoa, né, que pensa na morte, a fim de, ao levantar seus melhores recursos, o cliente possa descobrir e realizar novos ajustamentos criativos. Então, que ela possa ressignificar e encontrar novas possibilidades dentro dessa dor dela, né. Fortalecer os fatores protetores, né, aí entra a questão do heterossuporte, né, quem que pode ser esse heterossuporte dessa paciente? É essa tia, é essa mãe? A gente perguntou para ela se ela procurasse o pai, se o pai poderia dar um suporte para ela ficou pensativa, mas ela disse que achava que sim. Então, é esse fortalecimento desse heterossuporte para ela ir se fortalecendo e minimizando esses fatores de risco.
né, a fim de que a tragédia pessoal e familiar não apresente com uma situação permanente, ou seja, que o suicídio não seja efetivamente consumado, porque a gente sabe que nessa prática, né, nessa tentativa do suicídio, a pessoa não afeta somente a si, ela afeta todo esse grupo que está em torno dela, né? Então, tem que ser trabalhado, tem que ver como que está a estrutura dessa família, né, para poder conduzir esse caso. E aí, sim, né, depois que trabalha, acho que essa demanda principal, né, que essa paciente trouxe, vai trabalhando as outras demandas que ela vai trazendo, dentro da perspectiva do transtorno, né, que vai ser identificado para ela. E aí eu queria só trazer um aspecto para a gente observar no paciente borderline. Normalmente, a relação terapêutica com esses pacientes são bem difíceis. Normalmente, eles acham que não precisam de ajuda, né? Normalmente, eles não procuram ajuda terapêutica. E no livro que a gente estava lendo para fazer esse trabalho, ele dá um exemplo de uma paciente borderline que quando o terapeuta tirava férias, vamos supor, se ele ficasse 15 dias de férias, ela ficava 15 dias sem voltar na terapia, como se fosse assim, para descontar, né, tipo assim, ela sofreu, ela se sentiu abandonada, e agora ele vai também sentir, né, então o paciente borderline tem esse aspecto que a gente tem que observar, né, e sabendo, igual a Persília falou, que essa relação terapêutica, ela é fundamental, né, para trazer apoio e estabilidade, principalmente para esses pacientes. Né, então, igual colocamos aqui, desconfiança do vínculo terapêutico e o consequente boicote à terapia, que foi esse exemplo que eu falei para vocês, né? Então, vai boicotando a terapia. Então, a Persília já colocou nessa rede de apoio, principalmente para paciente com histórico suicida, né? E a gente tentar descobrir junto com a paciente algumas formas dela se acalmar quando o desespero vier, né? Então, achar, né, fazer essa função aí de apoio para ela conseguir achar alguma coisa para ela se acalmar, né? E a gente quer finalizar, né, com essa frase também que é desse livro que a gente estudou para fazer essa apresentação, que fala assim: cada homem é, sob certos aspectos, como todo homem, como certos homens e como nenhum outro homem. Então, essa é a nossa apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Lindo. Palmas para elas, né, gente? Palmas para elas. Maravilhosas, maravilhosas. Obrigada. Excelente. Volta lá no começo, pessoal. Queria fazer alguns comentários sobre o caso clínico, né? Vocês conseguiram ter um que eu chamo de psicodiagnóstico compreensivo do paciente, né, que é quando a gente consegue enxergar o paciente como um todo, tanto dentro da história, né, a parte social, histórica, cultural, familiar do paciente, quanto o lado biológico e psicológico, mental do paciente, né? Então, nós temos realmente um caso difícil. Os pacientes que sofreram algum tipo de abuso sexual ou psicológico ou sensação de abandono na infância têm, a maioria deles, uma tendência a desenvolver o que antigamente era chamado de transtorno afetivo bipolar, hoje se chama transtorno de personalidade borderline. São duas patologias que estão relacionadas com a mesma coisa, tá? Pessoas que têm uma real sensação de abandono, né? E essa menina teve, né? Ela teve um pai que era agressor, né? Agredia a mãe, agredia o irmão, e nós não sabemos como era essa relação direito em relação a ela, mas ela era uma testemunha de tudo isso, né? Então, existem relatos na literatura científica da maioria dos pacientes borderline tiveram a sensação, a percepção desse abandono, que pode ter sido verdadeiro ou imaginário, mas ela teve. A vida com traumas na infância, né? Essa coisa de trocar de lares várias vezes porque os pais separaram, tudo isso influenciou no ambiente, na formação dela. E o abuso sexual, mesmo que tenha sido a nível só de beijo ou não, para ela foi uma violência, né? Eu acredito, eu concordo com as meninas, pode ser que essa amiga não seja amiga, seja ela, tá? Eu já vi vários pacientes relatarem na terceira pessoa, como outro tendo sido abusado e não ele, na realidade foi ele.
E isso também influencia demais na formação de uma menina que era criança, né? O que eu quero chegar, meus amores, é o seguinte: é difícil tratar demais um paciente borderline, tá? Deixa eu explicar para vocês por quê. Vocês trouxeram aí, ó, esse slide mostra direitinho a questão da diferenciação entre o borderline e o bipolar, mas na realidade, na prática, é extremamente parecido. Inclusive, são comorbidades. Se você olhar no DSM-5, elas são comorbidades, tá? Tem paciente bipolar que é borderline ao mesmo tempo, e tem paciente que começa sendo borderline e na adolescência desenvolve também a bipolaridade, que é genética. Então, assim, para o terapeuta iniciante, igual vocês, é difícil mesmo ver, tá? E não estou dizendo que ela é bipolar, porque eu não avaliei, teria que aplicar outros instrumentos para a gente ter certeza, mas é muito fácil você pegar um paciente que é bipolar e border ao mesmo tempo. E aí faz a vida do terapeuta um inferno, porque tem coisas que são químicas, que é da bipolaridade, que é neurotransmissores que fazem, e tem coisas totalmente psicológicas, emocionais, que é especificamente do border. E algumas são extremamente iguais, como essa inconstância, essa ambivalência, essa onda de sobe e desce, da oscilação do humor, ambos têm, por isso que ele era chamado transtorno afetivo bipolar. Mas o problema maior do indivíduo borderline não é esse. É o fato dele ter uma dificuldade tremenda nos relacionamentos, tá? Tremenda. Com todo mundo. Com a família, com o namorado, com o marido, com amigos. E acaba se tornando, por causa disso, um indivíduo difícil, que a família se sente sugada por ele, a família se sente exaurida de lidar com esse indivíduo. É uma pessoa que sofre muito, muito, muito. Eu sei que vocês trouxeram um dado aí de que ele, às vezes, não procura ajuda, mas engraçado, na minha trajetória, eu tive muitos pacientes borderlines que me procuraram, inclusive pagaram as sessões e queriam por tudo fazer, e se engajavam inicialmente de cara no tratamento, e depois, com o tempo, ele mesmo se desengaja de uma vez no tratamento. Principalmente quando ele percebe que no olhar do terapeuta ele não é tido mais como doente, como vítima, né? Essa é uma patologia em que o indivíduo, infelizmente, se sente vítima. E quando ele percebe que os outros não estão tratando ele mais como vítima, ou seja, ele não vai ter aquele trato, vamos colocar assim, um ganho secundário da doença, ele pode abandonar o tratamento, tá? Então, assim, eu gostei muito que a Persília e a Mirelle trouxeram a explicação científica do DSM e de outros autores, foram além, foram atrás de artigos, trouxeram pesquisas, trouxeram material muito legal sobre o border e também trouxeram uma tentativa de psicoterapia, né, que no caso foi a Gestalt, para poder trabalhar esse indivíduo, tá? Não interessa a abordagem, é um indivíduo que precisa de terapia, precisa de acolhimento, precisa de se sentir amado pela primeira vez na vida, porque ele não se sentiu até hoje, por N razões óbvias nesse caso aqui, e é um indivíduo que vai ter dificuldades para o resto da vida. É isso que eu quero chegar, tá? Persília, Mirelle, turma, é um indivíduo que mesmo na terapia, mesmo que ele se acerte com uma abordagem, com um terapeuta, ele vai sofrer e a necessidade de terapia para o resto da vida. Por quê? Porque ele tem muita dificuldade em renovar, em mudar, em modificar. Por isso que é chamado transtorno de personalidade, porque o indivíduo, às vezes, não modifica mais a personalidade. Então, eu não diria que é um caso perdido, mas é um dos casos mais difíceis que nós temos, tá? Então, quando vocês se verem em frente a um paciente assim, saibam que vai ser muito desafiador sempre, vai requerer muito de vocês sempre. E, às vezes, Persília, dá uma sensação de, meu Deus, eu achei que eu sabia tudo e não sei nada, porque o indivíduo realmente te desafia o tempo todo. E a mesma sensação que a família tem, às vezes, o psicólogo, o psicoterapeuta passa a ter. Então, é preciso ter supervisão, é preciso estar em terapia para poder lidar com o paciente borderline, tá? Não interessa a abordagem.
tá? É um paciente difícil. Quanto ao suicídio, que é a queixa principal e razão, eu concordo com a Persília, é uma razão pela qual a terapia vai ter que abordar isso primeiro, porque isso é o foco da queixa, do que é mais, vamos dizer assim, urgente, né? Porque senão ele pode suicidar. Existem estudos que dizem que o borderline é um pseudo-suicida. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele faz a automutilação, ele faz também, às vezes, a tentativa de suicídio, mas para muitos estudos, essa tentativa é uma pseudo-tentativa. O que quer dizer isso? Ele pode até suicidar, Persília, Mirelle, ele pode, mas geralmente é um acidente. Na realidade, a intenção era tirar o foco da dor, né? Por isso que eles se cortam, eles querem tirar a dor emocional, fugir da dor emocional, e fazem a tentativa de suicídio, mas não é uma tentativa verdadeira no sentido da literatura científica. Tanto é que eles têm várias tentativas, 3, 4, 5, eu não lembro no caso dela quantas, mas a maioria... 3, né? A maioria tem acima de 3. Inclusive, eu já tive uma paciente que tinha 60 tentativas. Tá? Então, assim, cabe a vocês, como terapeutas, acolher, tratar e cuidar. Mas sempre ter esse alarme ligado. Será que isso é suicídio? Ou será que isso é uma tentativa de olhem para mim, cuidem de mim, eu sou doente, eu estou sofrendo. Um pedido de socorro, né? Um pedido de socorro. Então, assim, a literatura mostra as estatísticas que o suicida mesmo é o indivíduo bipolar e o indivíduo depressivo. E que no caso do border, muitas vezes ele suicida por acidente. Então, fiquem atentas a isso, tá? Nessa tentativa de eu preciso de tratamento e de ajuda com meu... Lógico que isso que eu estou falando, gente, isso não é assim. Eu vou falar para minha psicóloga que eu sou suicida. Não é consciente, lógico que não. É totalmente inconsciente. Mas muitos buscam socorro ao mesmo tempo que eles tentam suicídio. Então, esse suicídio é um grito de socorro. E a gente tem que tratar ele como tal. A gente tem que cuidar, acolher, socorrer, ficar atento, porque ele pode, sem querer, se matar mesmo, tá? Eu já tive pacientes borderlines que, depois de parar o tratamento, lá pela 4ª, 5ª, 6ª tentativa, acabou que não deu tempo de salvar. Viu? Mas, assim... Professora. Oi. E ela deixa claro isso quando ela fala, assim, bem claro não, né? Explícito isso quando ela fala para gente que, por exemplo, a mãe como que a mãe dela vai cuidar dela se não dá conta de cuidar dela, né? Da Lúcia, se não dá conta de cuidar nem mesmo dela. E outra questão também é que a atenção da mãe, ela falou, ela deixou isso bem evidente, a atenção da minha mãe é toda para o meu irmão, que é especial. Que é deficiente, Então, olha só, muito importante outra coisa que eu já ia passando por cima, sem... Lembra que eu levantei que ela pode ou não ser bipolar ao mesmo tempo de ser border. Tem umas coisas na fala dela que levam a crer que existe essa bipolaridade na família, tá? O pai era agressor e violento. Essa é uma característica típica do bipolar tipo 1, que ele é agressor, ele é o que bate na esposa, nos filhos, sai de casa, quebra a casa na porrada, às vezes com alcoolismo no meio ou uso de substância. Fora isso, ela relata que tem, não sei se foi uma tia que era depressiva, que vocês falaram, que ela tinha uma tia. Ela mora com a tia que também tem história de depressão e é paciente da casa de Eurípides. Então, ela pode ser bipolar, a família dela pode ser bipolar do transtorno de humor também, que eu estou dizendo. Tá? Então, ao mesmo tempo, ela pode ter as duas patologias? Pode. Se vocês olharem no DSM, vocês vão ver que não é raro, é muito comum, inclusive. E isso faz o tratamento dela ficar mais difícil. Por quê? Porque uma patologia é a medicação dá conta dela e a terapia. A outra, nem com toda a medicação e terapia, pode ser que não consiga, tá? Então, ela tem duas coisas, talvez. Tá? Para a gente ter certeza, o ideal seria aplicar um questionário do humor, que verifica se ela é bipolar do humor também. Eu posso estar passando esse material para vocês, não sei se vocês viram isso quando fizeram TEP, tá? Mas eu posso passar esse questionário do humor para vocês, e a próxima vez que vocês tiverem a oportunidade
no estágio de aplicar num paciente, ou lá na casa de Eurípides, em futuras visitas, aí vocês poderiam aplicar esse último psicodiagnóstico diferencial, que é o teste do questionário de teste do humor. Tá? Aí, assim, a gente teria uma visão global mesmo dessa paciente. Que ela é borderline, não tem a menor dúvida. Agora, se ela é bipolar ou não, a gente teria que verificar. Tá? Queria elogiar de novo, acho que vocês foram muito bem, mandaram bem, viu? As duas, tanto a nível científico, quanto a nível da escolha da abordagem para tratar o paciente. Tá? Não existe uma abordagem X ou Y só para tratar o paciente borderline, ele é um paciente complexo. E ele troca muito de psicólogo, muito, muito, muito. Ele vai ele começa a engatar, ele some, ele vai para outro, e ele vai para outro, e ele vai para outro. Tá? Justamente por essa inconstância, essa incerteza, esse vazio interior que é crônico, e ele acha que ele está indo bem no tratamento, de repente ele percebe que ele não está. E aí ele troca, tá? Eu acho que as meninas merecem outra salva de palmas, né, turma? Foi muito lindo, foi um trabalho digno de estágio. Bom, vou começar do começo, né? A gente viu, eu observei muito uma moça que estava lá, para as pessoas que não foram, uma menina muito bonita, né? Uma moça muito Deixa eu só bonita. tirar uma foto, Claudinha, Tá. só um segundo, meu bem. Deixa eu colocar aqui na posição. Sorriso, dona autora. Aê, agora manda brasa. Então, a paciente K, né? E ela me chamou a atenção porque era uma moça muito bonita e ela ficava assim, pelos cantos, sabe? Parecendo que queria fugir da gente. E aí chamei a Rai e falei, vamos tentar, né? E aí ela, muito desconfiada, no começo ela teve uma certa resistência, mas depois ela parece que foi se abrindo um pouco. Mesmo assim, muito desconfiada, eu quase não fiz muitas anotações porque eu não queria perder, né, a riqueza das coisas, não queria perder o depoimento dela. E eu vi que ela prestava muita atenção no que eu escrevia. Bom, ela fala, né, que a data de nascimento dela é 18 de abril de 93, vocês podem ver que é uma moça de 20 e poucos anos. Ela é bacharel em Direito. Sua última internação foi agora, 11 de maio, solteira, e ela fala que concluiu o bacharel em Direito em 2017. Motivo da internação: pensamentos confusos, conflitos internos e interpessoais. Segundo o relato da paciente, seu histórico de internação teve início no ano de 2018 e informa ser a 5ª internação desde o período relatado. Os motivos variam desde conflitos internos, religiosos, pensamentos confusos, alucinações auditivas e dificuldades no relacionamento interpessoal e com os pais. Seu último relacionamento amoroso teve duração de 7 anos e chegou ao término porque, segundo a paciente, o ex-namorado não suportava mais as diversas internações que eram feitas. A paciente relata que sempre teve um bom relacionamento com a mãe, que é funcionária da Comurg, porém as discussões entre ambas são constantes, e durante os eventos afirma ouvir vozes, dizendo que a sua mãe poderia machucá-la e até matá-la. E com isso, para se proteger, ela fugia de casa. Sem vínculo amoroso com o pai, que também é usuário de crack, e atualmente encontra-se internada em uma outra clínica. Bom, eu perguntei para ela, né, sobre os pais, ela falou, eu até pensei que os pais poderiam ser separados, né, ela disse que não, que eles ainda eram casados, porém o pai estava internado. E ela falou assim que ele foi, eu não sei se ela foi sincera no depoimento, porque você vê muitas contradições. Por exemplo, ela fala que ele sempre bebeu e usou maconha, se não me engano foi maconha. Só que aí ele veio usar crack agora, recentemente, coisa que eu acho meio, né, eu não acreditei muito, mas foi o que ela conta. Ela fala do namorado, ela falou também de uma gravidez, de 5 meses que ela perdeu. O ruim dessas pessoas é que a gente nunca sabe, e também foi assim, muito raso, muito rápido, quando eles estão falando a verdade ou não, porque às vezes está falando a verdade em uma coisa, mas como mente em outro ponto, você fica meio confuso.
Teve, inclusive, alguns momentos nesse primeiro slide que ela relatou para nós que eu percebi uma contradição. O primeiro momento foi em relação ao relacionamento que ela teve amoroso, né? Ela falou que a primeira internação dela começou em 2018. E aí, quando eu perguntei para ela qual foi o motivo do término do relacionamento, ela falou que ele não estava mais aguentando a vida de internação dela. Que aí eles terminaram em 2012. Então, teve essa discrepância. Peraí, se ele estava acompanhando ela desde o início, então a primeira internação não foi em 2018. E aí, junto com essa pergunta, eu perguntei para ela o seguinte: e você começou a ter esses sintomas quando? Foi na adolescência, na infância? Não, eu nunca tive. Foi agora em 2018. Então, ela relata que na adolescência ela não teve sintomas nem nada. Outra discrepância foi em relação ao relacionamento dos pais. Em determinado momento, ela falou que eu perguntei se os pais conviviam bem, não tinham conflitos. Ela falou que conviviam bem, que eram normais, não brigavam. E em outro determinado momento, ela falou assim que a mãe já não gostava, eles estavam se separando. Foi a tia dela, se eu não me engano, que fez a internação do pai, que foi recente, né? E aí eu perguntei inclusive para ela quando que começou os primeiros sintomas, porque ela falou que sentia muita raiva quando ela começava a ouvir as vozes, né? E essa agressão, essa raiva que ela sentia, ela fugia, né, para não ser machucada, porque ao mesmo tempo que ela sentia raiva, as vozes falavam que a mãe dela ia machucar ela. Então ela fugia para que isso não acontecesse. Outra coisa, outra discrepância que eu achei é que ela fala que essa internação dela, eu falei, o que você acha que te causou, né, a crise para você ser internada? Ela disse o seguinte, que ela fazia 2 estágios, fazia cursinho, e depois do nada a faculdade acabou, e os estágios acabou, e o cursinho acabou, e que ela tinha passado na primeira fase da UAB. Então, assim, a gente sabe que, acho que não acaba tudo de uma vez, né? Como se no mesmo dia tivesse acabado tudo. Então, eu já achei também interessante essa parte. E na entrevista que a gente fez, eu observei que ela observava muito o que estava escrito. E é uma moça que fala muito bem. Ela fala muito bem. É uma moça que, se vocês verem, assim, vocês não... Sabe, assim, não muda. Eu fiquei pensando muito nisso, porque se for no dia a dia normal, você nunca imagina que aquela pessoa tem um certo diagnóstico. Ela estava muito bem arrumadinha, unhas feitas, maquiadas, com joias, biju, não sei. Assim, parecia que estava, sabe? Eu nem sei se é em casa. Mas ela estava muito bem arrumada, fala bem, tem uma boa desenvoltura. A gente aplicou a anamnese, mas já quero deixar a professora falar que não apliquei direito por esses motivos. Sabe como uma pessoa está te falando, mas ela está olhando o que você está escrevendo e a qualquer momento ela quer sair dali? Então, eu tentei evitar aprofundar ela demonstrou isso mesmo. Ela demonstrou estar olhando para os lados, assim, de vez em quando, olhando em volta, como se estivesse desconfiada de alguma coisa. E ela fala que na família dela que ela sabe, não tem nenhum problema de ninguém, né, com problema psiquiátrico. Porém, o próprio pai dela, né, está internado. Bom, eu fiz a anamnese para conhecer a história atual da doença e avaliar se o estado mental do paciente, consistindo no histórico de todos os sintomas narrados por ela sobre o seu determinado caso clínico. Questionário de inventário neuropsiquiátrico, né, o NPI, instrumento baseado em informações que mede a presença e a gravidade de 12 sintomas neuropsiquiátricos. Conclui-se através dos resultados da aplicação do questionário de inventário neuropsiquiátrico, da observação clínica e entrevista e anamnese, que a paciente K atende os critérios diagnósticos estabelecidos no DSM-5 para 296.80, né, F31.9, transtorno bipolar moderada grave. E isso ela falou que ela tem o diagnóstico do transtorno bipolar. Eu não posso afirmar que ela poderia, professora, ter o borderline junto, porque é muito raso, né, para falar dessa forma. Eu não senti muito aquela
aquela exacerbação que o borderline tem, né? Eu não senti. Se bem que ela também estava medicada, segundo ela estava medicada, então não vi muito, talvez pode ser só bipolar mesmo. Mas a medicação mascara muitos sinais e sintomas clássicos, sim, viu? Porque o impulso fica mais contido, né, professora? Isso, como agitação psicomotora, agressividade, impulsividade. Sim, ela falava normal, às vezes o borderline fala meio rápido, né? E põe mais... Às vezes os ansiolíticos e os antidepressivos controlam essa parte da sintomatologia, entende? Não por isso que você pode não ter percebido isso na sua observação clínica na hora. Eu observei, professora, que ela não tinha cortes, porém, quero até, se eu estiver errado, você me corrige. O borderline não é todos que se cortam. Alguns se provocam um acidente. Nossa, eu cortei aqui com a faca. Nossa, ai, furei meu pé. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, é isso que a Mirelle trouxe na fala dela. Nem todos se cortam. Muitos na literatura relatam automutilação, principalmente na adolescência. Na fase adulta, essa automutilação diminui, e aí entra os pseudo-suicídios que eu estava discutindo agora, tá? E aí eu não vi corte nela. Não tinha corte, não tinha hematomas, não tinha cicatrizes, a pele perfeita. Não, você precisa ver. Tem paciente que não automutila, não. Ele faz outro tipo de autoagressão diferente, que no caso seria o suicídio ou o pseudo-suicídio, que é o autoextermínio. E como a gente não teve muito tempo, tem muito mais coisa aí, né, que a gente não sabe. Então, apresentando sintomas, sentir-se nervosa ou tensa, sentir-se incomumente inquieta, dificuldade de concentrar-se por estar preocupada, medo que algo terrível possa acontecer, sensação que a pessoa pode perder o controle de si mesma. E é o que ela fazia, né? Ela perdia o controle de si mesma e disse que ia para a rua. Ela disse que saía para a rua. Mas era muito... As respostas dela não eram conclusivas. Sabe aquela coisa vaga que a pessoa não te fala, não deixa claro? Eu achei tipo isso, sabe? Então, sobre o border associado, eu não saberia falar. Acho que agora é com você, né, Raia? Teve alguns outros fatores que eu observei enquanto ela estava falando, que foi a questão do comportamento em si mesmo. Por exemplo, em algumas situações da fala dela, que ela estava relatando questões que para nós a gente poderia considerar como fosse algo, nossa, que realmente afetasse, né, de alguma forma, assim, que fosse realmente importante. Ela estava muito relaxada, ela deitava na cadeira, quando ela falava em relação a ouvir as vozes, ela gesticulava muito para a questão do rosto, e aí em determinados momentos, quando ela falava de datas, ela desviava o olhar para a esquerda, e assim, o comportamento, em falar sobre esses pontos, eu achei um pouco relaxado, né, e aí a gente não tem como afirmar. Eu achei que ela tem uma fala muito convicta. Ela é muito convicta do que ela fala. Ela fala como se tudo bem. Ela é muito eloquente na fala dela, né? Porém, a gente não consegue, assim, discernir se realmente aquilo ali que ela está falando é algo concreto e tudo mais, né? A gente também não sabe até que ponto que ela ficou tranquila, se tem a ver com medicação, porque ela estava em uso de 3 medicamentos, né? O aripiprazol, esqueci agora, um deles é o aripiprazol. Então essa pode ser isso. Isso, essa é a questão, a gente não sabe qual foi, ela falou que já havia tomado o medicamento, né, naquela manhã. E aí, em relação à técnica de intervenção, nós pensamos em 3, na verdade, mas eu coloquei essa aqui. Uma delas foi a técnica parada de pensamento de autoinstrução, que é usada na TCC, né? Uma das técnicas da TCC. E a gente pensou nessa técnica justamente no ponto em que ela traz a questão de ouvir vozes, de falar que o pensamento dela não para. Ela tem dificuldade em parar o pensamento, ela pensando que ela não está ligada ao espírito dela. Então, ela tem alucinações, ela fala isso pra gente. Eu não sei até que ponto é uma alucinação ou não, porque em questões religiosas, aquilo ali é real para ele. Então, é complicado a gente falar.
Mas a outra técnica que seria sugestiva também é em relação aos pensamentos socráticos, que as meninas falaram anteriormente, explicaram. E uma que eu particularmente prefiro seria da associação livre da psicanálise, justamente por essa questão dela não conseguir se orientar em questão do tempo. Eu sei que a gente tem que levar em consideração o fator medicamentoso, né? Mas a questão das vozes, a questão de quando começou isso, porque ela falou que na infância foi tudo bem, na adolescência foi tudo bem. Então, são técnicas que eu acho que influenciaria muito, ajudaria, né? Muito em relação a isso. E em relação... Pode passar, Cláudia. Passei demais. E aí eu coloquei só as referências mesmo pra gente. E aí teve alguns momentos que ela se sentia confortável e outros ela já ficava tentando se esquivar, parece. Professora, eu acho assim, ó, eu acho que além do questionamento socrático, o cartão de aí entrou outro critério. Tá falhando. Está falhando a fala da Rayane, eu não estou ouvindo direito o que ela está dizendo. Questão do diagnóstico. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Porque estava falhando. Você falou do psicodiagnóstico? Consegue me ouvir? Sim, pode falar. Sim, a questão do diagnóstico. Por exemplo, depois que a gente ficou sabendo que o diagnóstico deles lá não era muito confiáveis, a gente acaba ficando um pouquinho mais, assim, receoso de dar até uma hipótese, né? Sem ter feito alguma testagem. Eu acho que, no caso, a gente precisaria fazer uma testagem mesmo de avaliação psicológica para tentar descobrir o que realmente vem a ser o diagnóstico dela ou alguma comorbidade, porque, assim, só de observar em entrevista, né, na clínica, a gente não consegue ter muitas informações. Eu, pelo menos, tive essa dificuldade em relação a isso. Mas eu acho que, juntamente com essa intervenção, a gente poderia fazer a aplicação de testes psicológicos, sim. E é isso, professora. Eu acho que no caso dela, primeiro, eu posso estar enganada, mas eu acho que eles são meio que egoístas, até no modo de falar, sabe? Acho que tem ali um certo egoísmo, e você não vê que a pessoa quer se tratar. Eu senti assim, que ela estava ali por um momento, sabe? Passando assim uma colônia de férias, depois ela volta. Então, se caso essa pessoa continuar um tratamento fora dali, eu acho que seria importante o questionamento socrático e o cartão de enfrentamento, para que ela possa, quando vir esse certo descontrole, ela ir lá, olhar e falar, não, eu preciso me conter em relação a isso, igual no caso dela. Preciso parar, olhar, não, minha mãe está fazendo isso mesmo? O que está acontecendo aqui? Será que eu devo fugir? Não, melhor ficar aqui? O que eu faço agora? Para ela ter consciência de si própria, porque nesse momento que ela imagina uma coisa e sai, ela não está tendo aquela consciência real do que está acontecendo. Agora, eu conheço, saindo um pouquinho daqui, mas falando do bipolar, eu conheço um bipolar que ele sabe que é bipolar e ele se compreende. É como se ele entendesse a forma que ele funciona. Ele já falou assim para mim, Cláudia, teve noite de eu passar a noite inteira escrevendo e pensar assim, esse livro vai vender 1 milhão de cópias. Só que ele disse que ele pensa assim, mas ele sabe que não é real. Só que eu acho isso muito raro, né, professora? Eu não sei se eu estou errada, porque a gente não tem experiência. Mas eu acho isso muito raro de acontecer, igual no caso dessa menina. Eu não via que ela se reconhecia assim, sabe? E acho que é isso, gente. Perfeito, meninas. Palmas para o grupo, gente. Palmas para essa dupla. Obrigada, gente, olha só, é muito difícil o paciente se reconhecer mesmo, até dentro do próprio transtorno, do próprio diagnóstico, tá, Claudinha? Às vezes, até essa ausência de insight que o paciente tem sobre a própria patologia já é uma amostra do prognóstico dele, tá? É uma amostra do que como ele vai fazer o enfrentamento, como que ele vai encarar a terapia.
A negação da própria patologia é algo muito comum em pacientes borderlines, tá? Eles não conseguem se ver dessa forma, ele se vê só como um doente, mas ele não se vê como tendo uma alteração de personalidade ou comportamental, não. Ele sente que ele está sofrendo. Só que ele não aceita a hipótese diagnóstica. Até mencionei com vocês que é um paciente que eu não costumo dar uma devolutiva para ele do que ele realmente tem, porque ele é um paciente que não sabe ouvir o que ele realmente tem, tá? Até por um desequilíbrio emocional. É o que eu te falei, eu acho eles meio egoístas, apesar que, igual eu tô te falando desse bipolar que eu conheço, que ele se reconhece, ele sabe que é uma fantasia ali daquele momento que ele passa a noite em claro, na cabeça dele ele tá produzindo, ele vai ganhar milhões. Mas ele falou, eu sei que não, mas eu vou no meu impulso. Né? E essa menina já sentia ela diferente, sabe? Tomara que ela se engaje, né, Claudinha? Tomara que ela porque é uma moça linda, que segundo ela é advogada, passou na primeira fase da OAB, a gente não sabe até que ponto isso é verdade ou é mentira. A gente não sabe mesmo. Eu sei que ela, agora uma coisa eu te garanto, ela é trabalhada no pincel, né? E trabalhada no glamour, as meninas aí viu, né, Amanda? E ela fala muito bem. Ela fala palavrinhas lindas que eu não sei falar, não. Pois é. Então, depois vocês vão lá no DSM-5 e dá uma nova lidinha no capítulo de transtorno de personalidade. Vocês vão ver que o borderline, ele pertence à categoria B, que é o grupo dos cruéis, dos manipuladores, etc. E narcísicos, pessoas extremamente apaixonadas por si próprio, pela sua própria autoimagem, tá? Talvez por isso ela estava toda assim, né? Bem trabalhada. Interessante. Aí isso lá, depois vocês dão uma lidinha lá nessa parte que vocês vão ver. O problema, ver. professora, para te falar a verdade, Cláudia Maria, eu acho que ela é border também. Só que eu não quero falar isso porque eu não tenho provas e ela falou que ela foi diagnosticada com bipolar. Então, aquela coisa, né? Você tem a sua opinião, senso comum, você tem o que a pessoa fala que diz que está provado. Então, para ter certeza, teríamos que aplicar o HTP, corrigir o HTP, etc. Mas valeu demais. Eu quero te agradecer, professora, porque para mim, em particular, foi muito rico. É um mundo, que você está aqui fora, é um mundo. Quando você entra lá dentro, é um mundo completamente diferente. E eu te falo isso assim, porque eu já fui em clínica de reabilitação várias, só que eu fui com parentes. Então, é totalmente diferente, é um olhar muito diferente de você ir como uma futura profissional. Então, obrigada, foi muito rico. Fantástico, parabéns, meninas. Estamos aprendendo juntas, tá vendo? A gente está desenvolvendo raciocínio clínico juntas. E isso é fantástico. É fantástico pegar o que vocês viram durante o semestre e colocar no tratamento do paciente, depois de ter desenvolvido um raciocínio clínico de como esse paciente se responderia ou não a uma abordagem específica, ou a técnicas, ou a própria psicoterapia, ou a próprio terapeuta, tá? Acho que nós estamos aprendendo muito, eu quero continuar com essa dinâmica na próxima sexta. E falando do border, né, que eu sei que nós gostamos só de borderline, ele tem aquela coisa também de manipular o psicoterapeuta, né? Já aconteceu de falar, não, mas eu vou com você na terapia. Não, aí você não sabe o que ele fala para terapeuta. Talvez ele fala, não, ela não quer vir para terapia comigo. É isso aí. Valeu, meninas. Semana que vem tem mais, né?